Quando tu fez o Mortal Kombat lá pro cara, tu tava com o quê? Com fome? Não, tava bem. Ah, que bom, né? Porque era uma situação que você tinha que estar bem lá. Pô, você sentiu medo naquela hora, mano, de verdade? Não, imagina, num lugar hiper protegido por polícia. Tão bom que até assaltaram essa semana, mas enfim. Você viu que assaltaram lá, mas enfim, não imagina, medo nenhum. Ele foi assaltado? Todo um tiozinho bêbado. E ele nem ia te dar porrada, tá? Ele só veio correndo ali pra fazer Eu acho que ele ia. Depois ele falou que não ia, mas ele ia assim. Ele nem me cumprimenta mais esse cara. Ele passa por mim e não fala nem oi. Mas o lance é o seguinte, do meu ponto de vista, o que aconteceu? A mão dele fez assim, ó. Foi muito engraçado. Eu ainda olhei e falei, cara, o que aconteceu? Ele mudou de ideia na hora. Depois, só vendo o vídeo, eu entendi. Quando o cara foi me bater, o Reni, que é o deputado do Novo lá, ele puxou a lapela do casaco do paletó do cara e, tipo, segurou a mão dele. Mas ia vir, cara. Mas não imagina, não ia fazer nada, só ia desviar ali. Mas você acha que o cara foi pra cima de você por causa de um teatro político ou ele realmente se deixou levar pelas emoções? É um mix dos dois. Ali, assim, segundo informações, supostamente, vou falar todas as palavras pra ver se eu não tomo um processo. Dizem que ele estava um pouco alcoolizado, mas o lance é que, enfim, eu não sei de nada. Eu só sei que é um pouco dos dois, né? O cara tem o teatro político, óbvio, e tem a questão de que o cara tá perdendo privilégio, né? Ele é sindicalista e os sindicalistas estão perdendo privilégio. Eles ferraram, né, de certa forma, porque antes tinha um imposto obrigatório e não tem mais, né? Na verdade isso foi em âmbito federal. Infelizmente, em âmbito estadual, eles não se ferraram. A justiça travou e quem se ferrou é o contribuinte. Entendi. A gente não tem... A gente tá pagando mais imposto porque a justiça travou a reforma de austeridade. Caralho. A justiça travou. A justiça é a interferência de um poder no outro, cara. É ridículo isso. A justiça parece que tá cada vez tendo um papel que ele não deveria ter. Óbvio. É um absurdo Mas isso. será que isso não se deve pelo executivo e legislativo também estarem se acanhando das suas responsabilidades? Cara, com certeza. Na verdade é o seguinte, como a gente tem muitas pessoas que estão no poder executivo e legislativo com o rabo preso com a justiça, os caras ficam fazendo agrados ao poder judiciário. Então, quem é que aumenta o salário de juiz? Quem é que aumenta a regra? Não é o judiciário, é o legislativo. Quem faz as regras do jogo é o legislativo. E aí fica se puxando o saco. Aquele lance que você falou de eu ter exposto, tal, foi justamente um projeto nesse sentido, de aumentar o salário de fiscal de renda. Que não é, eles não são... na verdade, ali é poder executivo, né? Que eles são fiscais de renda. Mas, enfim, é esse tipo de interferência de um poder querendo agradar o outro. O legislativo indo lá, aumentando o salário do executivo, aumentando benesses e privilégios da elite do funcionalismo público. Quando tu fez isso daí, os caras, obviamente, ficaram putos, mas eles te boicotam agora? Na verdade, eu já entrei boicotado, né? O lance é o seguinte, a gente tem mídia espontânea e os caras têm uma baita inveja disso. Porque os caras, eles se esforçam pra pôr a fotinho deles no jornal como o cara que trabalha pela população. E, na verdade, a gente sabe que é um monte de demagogia, um monte de otário lá levantando a mão perto da sua região. Como eu trouxe recursos pra região, como eu fiz um projeto. Puta de uns caras que ninguém se sente representado por eles. E aí você chega falando a verdade, batendo na mesa, falando que vocês são um bando de vagabundo. Aí todo mundo te dá holofote. E os caras ficam putos. Então, assim, isso desde o dia 1 eu já fui boicotado. A começar que eu escolhi pra estar na comissão de finanças e um dia antes me tiraram. Um dia antes da nomeação, estava tudo certo, um dia antes me tiraram. Que é a comissão justamente que analisa o impacto financeiro dos projetos, comissão de finanças. Nunca ia deixar um cara como você que fala pra caralho numa parada dessa. Pois é. Só que mesmo eu não sendo membro, quando tem projeto que é muito midiático, eu participo. Não sei se vocês lembram num caso que eles queriam aumentar R$4.000 a verba para alugar carro. Não lembro disso. Eles queriam aumentar 4 mil... Quer dizer, a gente já tem R$33.000 para gastar por mês. Eu não gasto um centavo. Tem cara que gasta os 33 e mais um Você não gasta um centavo? Um centavo. O que você faz com essa grana? Nada. Essa grana fica lá, fica de volta pra União. O lance é o seguinte, como que funciona a verba de gabinete para você gastar com esse tipo de coisa? Você compra alguma coisa e você pede reembolso. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço igual o PT faz aqui na Câmara de São Paulo há muito tempo. O cara compra, 8 mil folhas de sulfite por mês na mesma gráfica. É só o PT que faz? Não, um monte de gente faz. Mas tô dando um exemplo de um cara. É que esse é bem emblemático. O cara vai na mesma gráfica comprar 8 mil folhas de sulfite todo mês. Porra! Entendi. Que coisa, hein? Aí ele compra, paga com o dinheiro dele, vai com a nota e pede o reembolso. Entendi. Eu não pedi reembolso de absolutamente nada. Então, tudo que tá no meu gabinete saiu do meu bolso. Folha de sulfite, grampeador, carro, gasolina, comida, meu almoço, é tudo. Mas você aproveita do salário normal seu. Salário, óbvio. Sim. Eu ganho meu salário e pra mim é o suficiente. Trabalho, eu ganho salário, acabou. Legal. Sem penduricalho, Entendi. É como deve ser. E aí o lance desse caso específico, os caras queriam aumentar R$4.000 para alugar carro.
Só que você já pode alugar carro com a verba gramínea. Então, era uma... Aí eu fui lá na Comissão de Finanças, fiz um discurso, o projeto passou na Comissão de Finanças, só que o meu discurso viralizou. Todo mundo... E aí fudeu. Aí os caras, melhor não passar. E até hoje não passou o projeto. Que da hora, mano. Porque não. realmente você... O dos fiscais de renda não passou, o dos 4 mil reais não passou, justamente porque a gente faz discurso uma pressão popular, eloquente, né? É lógico. Tem que ir pra cima desses filhos da puta. Né? Aí tu vai falar lá pra caralho, depois tu bota no teu canal, é essa tua estratégia? Esse especificamente, ele nem bombou tanto no canal. Porque alguém que tava assistindo TV Alesp já cortou e mandou no WhatsApp. Tanto que eu saí da comissão e já recebi meu próprio vídeo no WhatsApp. Caralho. Ó, já tá rodando. Caralho, esse mundo do WhatsApp é um mundo que eu não entendo muito, mas ele é muito influente, né? Ele viraliza muita informação. É que assim, cara, o lance do WhatsApp, ele é assim. Primeiro que você não consegue medir, começa por aí. Exato. Segundo que coisas longas normalmente não viralizam. Então, por exemplo, meus vídeos no YouTube normalmente tem 10 minutos. Isso não viraliza. Agora, um trecho de um vídeo que eu falei na comissão de finanças tem 3 minutos e meio. Isso viraliza. Quando o cara vê, pô, o que tá acontecendo? O cara é um deputado xingando os outros, e viraliza, entendeu? Entendi. Então, sei lá, eu não sei muito. Esse de você lá falando do dinheiro dos caras, acho que eu vi no WhatsApp mesmo essa porra. Esse do Difícil foi o primeirão. Já cheguei comprando um brinco. Caramba, tu é maluco, cara. Aí eu tava conversando com alguém tem que fazer isso, né, mano? Sim, tu é maluco, mas eu quero dizer... Foi um bom maluco. Antes da gente começar, eu falei, cara, foi ali que tu me ganhou. Eu falei, caralho. Porque assim, geralmente eu não gosto de político, essa é a verdade. Porque, historicamente, eles só me fuderam. Sim. Todos eles, sem parar. Então, esse lance que você tá falando aí dos caras que ficam comprando papel sulfite lá todo mês de uma maneira esquisita, porra, pra mim é regra. Sabe? Então, quando, em 2016, quando a galera ficava falando, Bolsonaro 2018, vai salvar essa porra, eu falei, cara, você é maluco, cara. O cara é 30 anos de deputado, cara, vai mudar o quê? O lance é o seguinte, uma coisa que a gente tem que ter noção, a maioria dos deputados, dos parlamentares, até do Poder Executivo, a maioria não é ladrão. Só que a maioria, não porque não rouba, é um bom parlamentar. Normalmente, os deputados eles são corporativistas e eles são caras que não votam de acordo com as próprias convicções. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor um vereador que defende o táxi e ele quer proibir o Uber. Esse vereador não está cometendo um crime. Não é corrupção. Uhum. Talvez ele não esteja ganhando um centavo para isso. Nem por isso ele está tomando uma boa decisão. Sim. 90 e poucos % da população apoia o Uber. Só que o cara é corporativista. Ele defende a sua própria corporação. Isso eu posso citar para tudo. Sim. Professor, policial, parlamentares. Infelizmente, as pessoas têm visão corporativista ou regionalista das coisas. Isso é ridículo. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu sou de uma região. Deixa eu dar um exemplo longe para ninguém querer me associar. Vamos supor que eu sou no Nordeste e o cara planta, sei lá, castanha. O cara, puta, sei lá, ele vive. É que eu ia falar de café, mas café é São Paulo. Vamos falar de. Sei lá, o cara tem alguma coisa que é regional ali. Uhum. Aí tem um projeto de lei que vai fazer um protecionismo regional daquilo. Ele vai lá e vota a favor. E o pessoal da região fala, aplaude. Não, cara, isso é ruim pro Brasil. Isso é bom para aquela meia dúzia de pessoas que, estão dentro de uma corporação que vai gostar. Só que o resto do Brasil se ferra. Então, infelizmente, o principal problema do Brasil é corporativismo, não é corrupção. Porque a corrupção é fácil. Você identifica, tá errado, prende, torna midiático, não volta mais desse cara. O corporativismo é mais difícil, cara. Eu entendo isso, difícil. Mas assim, tem um outro ponto que é... Por exemplo, o Bolsonaro falou uma vez na TV que... Foi na TV mesmo que ele falou. Não, e a verba pra fazer isso aí? Esse dinheiro aí eu uso pra comer gente. É crime? Não é crime. Pô, assim, não é crime, mas ainda é imoral um monte de coisa. Você tá falando aí que Sim. você não usa essa grana verba de você teria pra usar Sim. e tal. Que nem a gente uma vez conversando com um deputado também do MBL, no Congresso do MBL, ele falando que no estado que ele é deputado tem uma verba lá absurda, eu não lembro onde é. Uma verba absurda Mato Grosso, né? Que eles podem usar e não tem nem que dar explicação e foda-se. Cara, por mais que não seja corrupção porque é legal... Exatamente. Foda-se, caralho. Foda-se, porque sistema, é imoral, cara. É um sistema que ele foi projetado de uma forma corrupta. Pra ser assim. Ele foi feito pra eu poder roubar sob a lei. Exatamente. Porra. O problema do Brasil ele é estrutural. Esse é o lance. O problema não são só as moscas. O problema é a carniça que tá na sala e atrai... As moscas. Caralho, o problema é tá falando monarquejal. Gostou? O problema é a estrutura. Sim. O problema é a estrutura. O problema não são os players apenas. O problema é a estrutura. Né? Mas você não acha que, tipo, não tem uma questão do Estado, por ser um centralizador do poder, de certa força, o dominante da força em si é o Estado que domina. Ele é o único que tem direito de matar alguém, né? Em teoria.
a gente tem direito em defesa, mas é com o aval do Estado. Você acha que essa dinâmica não cria uma alavanca por corporativismo, Na verdade, necessariamente? Todo acúmulo de poder, o ser humano ele reage a estímulos. Todo acúmulo de poder é um incentivo a você se tornar um corruptor ou um corruptível. O lance quando você fala assim, o problema não é a entidade Estado. O problema é a estrutura específica que nós temos aqui. Se a gente tivesse um Estado diminuto, um Estado pequenininho, ele não seria um problema. Ele seria uma solução para os conflitos. O problema é que nosso Estado, especificamente no Brasil, ele está em tudo. Tudo. Nesse bagulho que você está fumando, nesse boneco, nesse microfone. Não, aquele boneco ali não tá, não. Pau no cu do Estado. Nesse microfone também não. Pau no cu do Estado. Você que pensa. Foi no Paraguai, né? Você burlou, mas o Estado tá nele. Assim, O Estado tava um na nossa absurdo isso. necessidade de burlar, A pelo gente menos. precisou burlar porque exatamente. aquele custava o dobro. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Então, o problema não é a entidade Estado per si. Não é esse o problema. Intrinsecamente, a palavra Estado ou o conceito de Estado. O problema é que a dose importa. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu acho que nós temos uma dosagem excessiva de Estado. Isso aí, eu acho que ninguém discorda no Brasil. Eu acho que se não tem uma coisa que une... Opa, se discorda. Tem os caras que O é mais PSOL o PSOL quer estatizar a Odebrecht. Mas assim, tipo, entre as pessoas, a pessoa normal, pessoa comum, tá ligado? Não Sei. o cara que tá dentro da política. Tipo, direita ou esquerda? Os caras do PSOL não são normais. Não são muito. Bom, eu converso com bastante pessoas de esquerda e todas elas que a gente conversou, a gente propôs essa ideia de separar o país em núcleos menores. Cara, todo mundo concordou, todo mundo Todo mundo quer apoia é óbvio, todo mundo quer se livrar do Rio de Janeiro.